Fala galera, tudo bem com vocês? Eita, só assim, né? Agora pra gente poder se encontrar, eu tô morrendo de saudade. Infelizmente a gente não tá tendo como ter aulas presenciais, mas agora nós temos essa ferramenta. Vou estar gravando essas videoaulas para vocês, para que a gente possa estar nos encontrando de vez em quando e também tirando algumas dúvidas sobre o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa introdução à química. Poxa, é um conteúdo tão importante, mas eu tenho certeza que vocês vão entender o que é que eu tenho para passar para vocês hoje, tá bom? Ó, lembrando que esse é o nosso primeiro conteúdo de química e ele vai servir tanto para o nono ano, como também para a minha formação olímpica, que é um conteúdo que está sendo abordado e a gente precisa estudar bastante, tá bom? Galera, a química, né, é uma ciência que estuda basicamente o quê? A matéria e suas transformações. E o que é matéria? Vamos lembrar lá desde o sexto ano. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Nós temos exemplo de uma matéria, certo? Eu sou uma matéria. Tudo nesse universo que tiver massa e ocupar um lugar no espaço, a gente vai ter exemplo de uma matéria. Nós podemos encontrar essa matéria em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, não é isso? E ainda, esses estados físicos ainda passam por transformações. Como assim, Alberto, transformação? É simples, por exemplo, todo mundo sabe que um gelo derrete, todo mundo sabe que a água congela, todo mundo sabe que a água evapora. Isso são transformações da matéria e a gente tem que aprender direitinho. Galera do nono ano, galera do oitavo ano, tô revisando, né? Porque eu já passei para vocês isso aí, né? Por exemplo, se eu tenho uma substância que está no estado sólido e ela vai passar para o estado líquido, eu tenho um exemplo de fusão. Isso mesmo, muito bem, fusão. Se eu tenho uma substância no estado líquido e ela vai passar para o estado gasoso, eu vou ter uma vaporização, que ela pode ser o quê? Ebulição ou evaporação. A evaporação acontece lentamente, já a ebulição ela vai acontecer bem mais rápida, né? E nós ainda temos um processo que acontece do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ou seja, não passa pelo estado líquido, que vai ser o quê? A sublimação, que é o caso das nossas bolinhas de naftalinas. Estão lembrados? É isso mesmo. E lembrando que todos esses processos, para poder acontecer, eles automaticamente são processos endotérmicos. O que é isso, processo endotérmico? São processos que absorvem energia do meio ambiente para poder acontecer. Mas nós ainda temos outros exemplos, como por exemplo, nós temos uma substância no estado gasoso e ela pode passar para o estado líquido, que é o que acontece na formação das nuvens. Para chover, por exemplo, que nós chamamos de condensação ou liquefação. Nós não podemos esquecer também a passagem do estado líquido para o estado sólido, que é o caso da solidificação. E automaticamente nós temos do estado gasoso para o estado sólido, que é a ressublimação, ou então a sublimação inversa. Todos esses processos a gente acabou estudando em casa, em classe, certo? Tô só revisando com vocês. E aí, gente, no capítulo de vocês, dando continuidade, eu gostaria de relatar para vocês que a matéria possui algumas propriedades. Que propriedades são essas? Propriedades gerais e propriedades específicas. Por exemplo, propriedades gerais, eu tenho a massa. O que é a massa? Toda matéria, ela tem uma massa. Automaticamente, a gente consegue saber o nosso peso por essa massa, certo? Impenetrabilidade. 2 corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo no universo. Só um corpo tem. Elasticidade. É a capacidade que algumas matérias têm de ter elasticidade. São alguns exemplos de elasticidade, certo? Volume, extensão, densidade, certo? Indestruibilidade. A matéria não consegue se destruir fácil, né? Ela apenas passa por transformação. É o que nós temos um exemplo de matérias e tem diversas outras. Já as propriedades específicas estão voltadas para quê? Para ponto de fusão, ponto de ebulição, calor específico da substância e densidade. Por exemplo, o que seria um ponto de fusão? Ponto de fusão é quando a substância, quando a matéria, automaticamente ela alcança o seu congelamento. Levando em consideração a água tem um ponto de fusão de 0 graus Celsius, por exemplo, tá?
E o ponto de ebulição é quando essa substância ela vai evaporar. Levando também em consideração a água, nós temos que a água tem um ponto de ebulição em 100 graus Celsius, para que a gente possa ficar atento a isso, tá? A matéria, gente, também pode ser encontrada em 3 tipos: corpo, objeto e matéria. O que é o corpo? É uma porção limitada da matéria. O que é objeto? É o utensílio utilizado da matéria. Por exemplo, vou ser bem claro. Vamos supor que eu estou precisando de uma mesa. Então, quem é a matéria para poder fazer uma mesa? Se ela for de madeira, a matéria vai ser a árvore. Quem é o corpo? O corpo vai ser o tronco da madeira. É uma porção limitada da matéria. Quem vai ser o objeto é um utensílio que foi utilizado dessa matéria, certo? Então, tudo isso é voltado por essa situação. Nós temos várias outras situações voltadas para a matéria, beleza? Mas a gente hoje vai encerrar por aqui e logo logo eu vou voltar dando continuidade com esse conteúdo para vocês, tá bom? E eu tenho um desafio. Eu preciso que vocês organizem, por gentileza, certo? Um mapa mental. Esse mapa mental deve conter o quê? Bem bonito, bem colorido, bem explicativo, e eu quero que vocês coloquem um exemplo em cada transformação, tá bom? Eu preciso que vocês coloquem os 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, e depois completem com todas as transformações necessárias. Tudo bem? Logo, logo eu volto com mais informações para vocês, e um beijo bem grande, que eu tô morrendo de saudade, e um abraço também para quem é do abraço, tá? Tchau, tchau!